Olá, meus amores do terceiro ano, tudo bem? Vamos lá? Vamos para mais uma revisão, um resuminho sobre a Primeira Guerra. A gente vai acrescentar agora um pouquinho mais de assunto. Essa ainda é aquela primeira paginazinha que eu gosto, mas a gente vai falar um pouco mais sobre as tensões que existiram antes do conflito realmente começar. A gente já viu que havia uma paz armada, né? Aquela tranquilidade, só que não, todo mundo internamente se organizando, havia aquela competição entre as potências europeias, tudo mais voltado para o campo do imperialismo econômico, né? De você conseguir mercados, área, havia aquela disputa. Agora a coisa vai ficar um pouco mais intensa também, porque a gente vai ver uma tensão numa região da Europa chamada os Balcãs, uma região ali onde a gente tem próximo da Rússia, né? Você tem a Sérvia, você tem a Alemanha já por ali, o Império Austro-Húngaro. Então aquela região, velho, estava ficando um barril de pólvora. E a gente vai ver um pouquinho mais sobre alguns fatos que foram acontecendo ali, que foi esquentando até a gota d'água para começar realmente os conflitos. Então vamos lá, é um resuminho legal e ele não é extenso. Vamos nessa aqui, ó. Vamos começar chamando de nacionalismo belicista. Claro, a gente não vai deixar de lembrar que essa galera vai se armando, né? Belicista tem a ver com bélico, com arma, com exército e tudo. Então vamos ver aqui, ele diz que a conjuntura europeia ela foi se agravando e caminhava em direção à guerra devido a alguns fatores aí. Um deles é o chamado nacionalismo. É um sentimento que vai surgir e tanto na Alemanha, na Itália, França, Sérvia, Rússia, vamos ver. Na primeira metade do século XIX, a gente vai ter um fenômeno muito interessante. Liberais, republicanos, operários, né? Toda essa galera vai se juntar lado a lado contra algo que acontecia, que era muito comum e que isso vem já desde a idade moderna para cá, que é o despotismo real, né? O rei, o déspota, era um poder centralizado. O rei mandava e acabou, né? Isso aos poucos vai sendo questionado, esse poder central dessa forma assim. É muito curioso, porque de uma certa forma mais para frente a gente vai ter um autoritarismo extremo, né? Que vai ter Hitler, Mussolini, enfim. Mas agora era o momento de quebrar com esse regime antigo, com essa forma antiga aí. E o que é que vai resultar disso aí? Vai ajudar a criar um sentimento nacionalista muito forte. É muito interessante se a gente, sei lá, se a gente tivesse condição de fazer uma análise psicológica, né, ideológica, da mente do cara daquela época, né? E isso é que é curioso da gente tentar entender que o sentimento nacionalista vai aflorar para além da liderança, para além dessas de quem era esse rei despótico aí, esse cara que estava comandando a nação, vamos dizer assim. Então, no final do século, esse sentimento passa a ser usado, né? Um sentimento que começa a ser nutrido pelo povão, pelo povo, pela massa, mas que espertamente tem uma galera que é o líder e que vai manipular essa massa, manipular esse sentimento de nacionalismo para essa classe, para esse povão. Então esse sentimento passou a ser manipulado pelos governos e pela classe dominante que vai assumir aí. É interessante, você quebra um regime que era um regime, né, de uma espécie de ditadura quase, né? Era um rei, era um despótico, um déspota, como chama, né? Muitos deles diziam que estava ali por direito divino, aquela onda toda ainda. Você quebra na esperança de ter uma coisa nova, mas essa coisa nova ela vinha mascarada com uma dominação que seguia para o povo, tá? Então
a nação, o povo, né, passa a ser o novo objeto de culto. E aí se organiza, se estrutura toda uma propaganda nacionalista. Né, e essa propaganda vai se concentrar em propagar, vamos fazer uma coisa meio redundante, valores nacionais. E aí, quem vai ser o alvo dessa propaganda? As escolas. Né? A escola, gente, forma o povo. Né? O governo ele vai direcionar o que é para ser ensinado, o que é para ser dito para essa juventude que está crescendo aí, essa massa que vai ser usada bem depois. E o exército, que são as forças armadas. Então o exército precisava, vamos dizer assim, ser castigado por essas ideias nacionalistas, porque o cara vai para a guerra, o cara vai morrer pelo seu país. Né? Que sentimento lindo, que coisa maravilhosa. Isso, vamos dizer assim, era algo manipulado, era dito, caramba, você é o soldado, você vai morrer pela nação, todo aquele sentimento nacionalista jogado na mente dessa turma aí, né, ao extremo. O cara vai ser cooptado, quer dizer, ele vai introduzir essa ideia na cabeça e esse sentimento ele vai ficando cada vez mais forte. Isso é importante, né, para que o exército entre na guerra com toda a vontade ali para defender o seu país. Vamos ver mais. Aí a propaganda nacionalista vai ter um papel fundamental. Essa propaganda, caramba, com relação a Hitler, foi fantástico, assim, o que ele usou, e a gente vai ver mais na frente depois, né? Pessoas certas para fazer a propagar aquelas suas ideias com imagens, com tudo era grandioso e tal. Ele aproveitou muito bem isso. Então, tinha algumas características. Uma intensa exaltação do sentimento nacional, né, que era observada através... E essa exaltação ela passou por um viés de alguns assuntos, de algumas coisas que eram muito comuns ali. Né? Primeiro, de algumas características dessa propaganda. Um revanchismo francês. O desejo de vingança dos nacionalistas, principalmente dessa galera, né, que era do Império Austro-Húngaro. A França era o modelo. Então, Império Austro-Húngaro, Alemanha, essa galera que queria essas conquistas, tinha os franceses como um alvo, né, de sua propaganda, né, os franceses. É um revanchismo, uma revolta contra essa galera aí. Pan-germanismo era um movimento que se originou da Liga Pan-Germânica, uma organização política na Alemanha, e já com um viés, já com um pensamento de expansão da Alemanha, de você ter que conquistar os vizinhos para poder expandir, para poder se tornar um país grande. E o chamado pan-eslavismo, movimento que defendia a unificação de povos, dos povos eslavos ali na Europa Oriental. Tem um trecho da Europa onde a gente vai ver um pouquinho depois, que era chamada Grande Sérvia. Depois, vocês vão ver que na Segunda Guerra, quando a gente tiver aí, ainda na primeira, não faz parte da primeira, mas depois vamos dizer assim, depois da Revolução Russa, vários desses países sérvios já que vão formar a União Soviética, né? Por enquanto está tudo meio separadinho. E é essa galera aí, né, que era do pan-eslavismo, que queria essa unificação política desses povos eslavos e tal, mas há uma divergência formando essa Grande Sérvia aí. Vamos ver mais. Vamos lá. Em 1908 vai ter o início uma crise na região dos Balcãs. Tá? Então é Sérvia, onde é Bósnia, onde é Sarajevo, toda aquela parte ali, né, próximo ali à União Soviética, a Rússia, né, próximo à Alemanha. Essa galera vai ali, velho, vai estar um barril de pólvora. Então veja o que é que vai acontecendo. Primeiro, ocupação de províncias turcas na Bósnia e na Herzegovina,
pelo Império Austro-Húngaro. Então, o Império Austro-Húngaro está mais embaixo. Essa região fica justamente no meio, entre a Áustria, Hungria e a Alemanha, né? Está no meio ali. Então, os húngaros invadem uma região ali que era turca, né? E a galera não gostou. Depois, essas províncias aí que eles invadiram eram cobiçadas pela Sérvia, que também queria aumentar. Então, velho, começa aquele período em que um vai invadindo um pedacinho que o outro quer e o outro também dá o troco. E aí depois, 1912, 1913, né, um pouquinho antes da guerra. Isso aí são os antecedentes. A gente vai ter a Guerra dos Balcãs. Sérvios e russos vão brigar e vão ocupar a Macedônia. E aí os austríacos ficam de orelha em pé. Pô, eu também queria esse negócio. Aí o Império Austro-Húngaro apoia a independência da Albânia, que era um território da Sérvia, e apoia e ajuda com... E aí, pô, velho, aí vai aumentando a hostilidade entre a Sérvia e o Império Austro-Húngaro. A gota d'água, para começar toda a confusão, vem aqui, No dia 28 de junho de 1914, né, o príncipe herdeiro, Francisco Ferdinando, ao trono austro-húngaro, era um império, a Alemanha também era um império, a gente ainda tem esses impérios aí. O cara, velho, mataram o cara. Ele foi assassinado por um ativista sérvio. A gente já viu que ele já estava em confusão. Sérvia e Império Austro-Húngaro. Aí um cara, malucão, um ativista sérvio, e na época a gente precisa entender, não havia aquela preocupação daquela segurança. Os caras, as autoridades saíam, iam para lá, iam para cá. Então não foi nada muito difícil para o camarada chamado Gavrilo Príncipe, estranho, né? Lá em Sarajevo, o cara foi fazer uma visita lá de cortesia e de diplomática. Saindo lá do palácio, saindo da sua reunião, o carro aberto, aquela coisa toda, esse doido aí chega, dá um tiro no príncipe, mata o príncipe, né? A Sérvia exigiu algumas reparações pelo ocorrido, mas não aconteceu nada. Então os austríacos declararam guerra à Sérvia. Aí foi onde começou tudo, né? Era o início da Grande Guerra. Por quê? Do lado da Sérvia estava uma galera, que era a Tríplice Entente. Do lado do Império Austro-Húngaro estava a Tríplice Aliança. E aí cada um desses outros países vão apoiar, né? Então está feita a confusão. É o início da Grande Guerra, ou da Primeira Guerra Mundial, como ficou conhecido. Então a gota d'água, né, para todo esse barril de pólvora, toda aquela organização da paz armada, a turma se organizando, a gota d'água foi justamente esse assassinato aí. E começa a confusão. Próximo vídeo a gente vai ver que a guerra que eles achavam que ia durar alguns meses, dura 4 anos, velho. 4 anos de confusão, né? Então, no próximo vídeo, a gente vê mais um pouquinho sobre a Primeira Guerra. Um abraço para todo mundo, um ótimo final de semana para vocês. Se cuidem, máscara, lava as mãos, e que em breve a gente possa estar conversando ao vivo, frente a frente, e tudo de bom para vocês. Tchau, terceiro ano, até a próxima.